acontecer se você não prestar atenção no que você está fazendo. Um exemplo, né? Tem vários exemplos do administrativo. A administração de pessoas, né? Você tem os professores, o professor está angustiado, está com algum problema com alguma turma, com algum estudante, com algum colega de trabalho, você tem que trazer essa pessoa aqui e resolver os conflitos. Chama pai de aluno, responsável por aluno para resolver os conflitos. A gente também faz isso, que é a gestão de pessoas. Promove as formações, então eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Eu falo nas minhas férias, eu estou trabalhando, porque eu estou sempre lendo algum livro, porque no retorno eu vou trazer uma formação. Né? Então, pensei nas minhas férias eu tiro para ler um livro, ou para fazer um curso qualquer. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho que requer muito conhecimento e que você não consegue adquirir esse conhecimento de um momento para o outro, ele leva algum tempo. E eu fiz um curso de gestão que dizia assim, eu vou falar com as minhas palavras, o gestor ele tem 4 anos de aprendizagem e passa a ser gestor a partir do 5º ano. Ou seja, o trabalho é tão complexo que você demora muito tempo para se apropriar e erra muito pela inexperiência no início. Né? Puxa vida, por que eu fiz dessa forma? Não vou fazer isso mais. Então você vai experimentando algumas derrotas ao longo desses 4 anos, vamos colocar assim. E é um trabalho complexo, mas eu gosto assim mesmo. Eu acho que sendo professor de matemática eu já gosto de coisas complexas. Com esse ponto que a senhora trouxe sobre questão de papéis, administração, aqui na escola a gente está passando por um período bem conturbado em questão de obras. E você ainda no primeiro piso ainda sofre mais com as obras externas. Como é que você lida com isso? Com questão do barulho, de ter que resolver alguma coisa? Querendo ou não, atrapalha muito. Com certeza. Tem que manter a serenidade. Não tem jeito. Mantenha a serenidade, abstenha daquilo que está fora da sua governança. Se está fora da sua governança, não adianta você arrancar os cabelos com isso, porque você vai ter um prejuízo emocional muito grande. E eu sou a pessoa que preciso estar equilibrada. Não quer dizer que eu sou perfeita, não. Quer dizer que eu preciso estar equilibrada. Porque as outros colegas, quando se desequilibrarem, é aqui que eles vão encontrar. Entendeu? Assim, às vezes, se eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, mas eu não posso me desequilibrar. Incomoda? Incomoda, claro. O barulho de obra é maravilhoso? Jamais. Incomoda. Não. Mas eu penso que a gente está passando por esse processo para a melhoria. A escola está ficando muito bonita, está ficando muito legal. Então, assim, é um processo penoso que faz parte. Né? Ele tem que entender que funciona assim. Também eu vou te falar uma coisa, minha vida inteira, ou a vida de pobre não vai ser divertida, né? A gente não sei de vocês, eu acho que eu passei a minha vida inteira construindo. Tem pouco tempo que eu parei de construir. Então, eu acho que eu estou acostumada um pouquinho, sabe? Com ele, né? Falando sobre a carreira de diretora ainda, eu tenho certeza que quando você quis ser diretora, talvez você não sabia de todo esse papel que você tem que fazer, né? Ah, não sabia mesmo. Então, de nada, na verdade. Eu queria saber o que te motivou a ser diretora, né? Porque a gente viu que tem muita coisa por trás e às vezes quando você vai se inscrever para esse processo, você não sabe, mas eu tenho certeza que teve algo que te inspirou a querer ocupar essa vaga. Você pode falar pra gente o que foi? Eu acho que foi uma inquietação, assim, eu estava como professora, estava me sentindo bem, não saí da sala de aula porque estava mal, não, estava bem. Mas eu quis sair porque eu queria me desafiar. Eu falei, eu acho que eu tenho condição de fazer algo mais. Eu acho que dá pra... Porque eu fui coordenadora. E como coordenadora, as pessoas elogiavam, falavam, nossa, você faz um trabalho bacana, você já era coordenadora antes, assim, você acabou de entrar na coordenação e parecia que tem experiência. Aí também ilusório, né? Porque a treino de direção era muito diferente, né? Então, a gente comete bastante erro no escolher uma experiência. Mas, assim, foi só por uma questão de um alto desafio, né? Ganha um pouquinho mais, ganha. Mas não é tão mais a ponto de ser tão atrativo em detrimento das responsabilidades. Né? Mas, mesmo assim, tinha também esse lado de ganhar um pouquinho mais. Sempre. Sejamos práticos. Pode falar, Lívia, pode prosseguir. É sobre isso que você falou, né? Sempre querer se desafiar mais, sair um pouquinho, né, da zona de conforto. E como aluna de verdade, acho que você é uma ótima diretora. Acho que você ensina muito bem os alunos, os turnos, os professores. Acho muito bom. Mas falando sobre a parte dos estudos e a geração que nós estamos vendo agora, né? Nós temos o uso da tecnologia, né? Os computadores, você usa essa tecnologia. O Podideia é uma eletiva voltada para a tecnologia, exatamente. Mas nós sabemos que ao mesmo tempo que ajuda muito, né, traz projetos como esse, também pode impactar muito de uma maneira negativa na vida dos estudantes, né? Então, um exemplo aí, por exemplo, o ChatGPT
os alunos só querem ficar pesquisando, fazer uma atividade, o uso de celular, que é algo que vicia muito, né? E eu tenho certeza que os professores, diretores, todos eles veem que isso atrapalha muito na educação. Queria saber se você já falou sobre isso com os professores, medidas que você acha que podem adotar para fazer com que a tecnologia seja usada de uma maneira melhor. Agora nós temos até a proibição de celulares na escola, né? Só usar para fins pedagógicos, como estamos fazendo agora. Acho que deu uma melhoradinha, mas ainda tem muito a ser feito. O que você acha sobre o uso da tecnologia nas escolas? Eu vou dizer que o uso da tecnologia é igual a história da faca. Se você usar a faca para cortar carne, não é útil. Sim. Mas se for para agredir alguém, não. Então, se for lá, a mesma coisa. Se você usa porque é útil, é muito útil. Ontem, inclusive, eu descobri uma coisa fantástica. Eu fiquei assim, ai, que legal. Tem um tal de Black. Aí tem que pegar ali. Porque eu digito Black, o Google já me diz quem é, né? É uma IA que eu tava em casa num momento assim de ócio, não tô fazendo nada, não quero pensar em nada, tô cansada. Aí eu peguei o celular, tava olhando o Instagram, aí apareceu alguém fazendo essa propaganda dessa IA, Black, alguma coisa. Depois eu pego e passo para vocês. Aí ele disse assim, essa IA aqui não é a ChatGPT, porque você clica, você fala com ela. Aí na hora me acendeu aquela luz e falei, se eu pode falar com ela, ela pode me ensinar a falar outro idioma. E o meu inglês é extremamente enferrujado porque eu não tenho com quem falar. Meu filho, imediatamente larguei tudo, liguei meu computador, abri a IA, aí o bicho aparece uma nuvenzinha assim, aí eu comecei a falar inglês com ela. E eu falei, você pode me ensinar? Ela respondeu, posso? O que você quer? Eu falei, nossa, Não achei um passatempo, né? Entendeu? Ai, que legal. Eu tô doido pra chegar em casa pra conversar com os outros. Você entende? Então, assim, é útil. É muito útil. O ChatGPT eu acho maravilhoso, o ChatGPT. Eu pergunto um monte de coisa pro ChatGPT. Eu descobri até que eu posso discutir com o ChatGPT. Eu não concordo com você. Você não acha tal coisa assim? Aí ele fala, você tem razão. Aí começa, eu consigo fazer com que ele me responda dentro de uma expectativa de coisas até, vamos dizer assim, que não se juntam, não sei qual é a palavra que eu poderia usar aqui, mas assim, você consegue absorver daquela IA um conhecimento que são até antagônicos, entende? Mas você consegue ter os dois lados para você ter o poder de decisão, porque você só decidiu uma coisa e você conhece pelo menos duas. Sim. Senão você não escolheu, você foi induzido, você foi manipulado. Então, por exemplo, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, então estou lá. Mas quem foi fulano? Mas onde que ele estava? Mas não dá para acontecer assim não. Entendeu? Mas assim, mas eu estou interessada em aprender. Então, se você usa o ChatGPT para uma coisa maléfica, vai ser maléfico. Se você usa para uma coisa boa, vai ser uma coisa boa. O celular hoje em dia, gente, na época que eu tinha a idade de vocês, não existia celular. Hoje não dá para viver sem. Você quer punir alguém, você tira o celular da mão dele. Entende por quê? Porque no celular eu tenho GPS, eu tenho o WhatsApp, eu consigo mandar foto, eu consigo tirar foto. Eu resolvo um monte de coisa da gestão no WhatsApp. Sabe, eu resolvo muitas coisas no WhatsApp, porque a pessoa às vezes não está em condições de me atender no telefone. Mas eu falando, se preciso falar com você, assim que possível, retorna a ligação por gentileza, a pessoa retorna, a gente resolve. Entende? Então eu acho muito prático, não tem como abrir mão de tecnologia. Daqui é só para frente, não tem como mais voltar. O que é necessário ensinar para os estudantes é o quão bom isso é, igual o planilha de Excel. Gente, quem não sabe planilha de Excel está lascado? Entende? Aprenda a planilha de Excel. Eu tenho trocentas planilhas não do Excel, né? Do Excel tem algumas também, mas eu fiz muitas planilhas compartilhadas. Então, por exemplo, quando um professor fala assim, eu não sei se esse aluno é do AE ou não. Mas porque você não sabe, nós temos uma planilha compartilhada só com os estudantes, as professoras, os horários, se esse aluno sabe escrever, se ele é alfabetizado, se ele só copia, se ele tem dificuldade com as áreas exatas, se não tem, sabe em que nível de aprendizado ele está com todas essas informações. A gente também tem uma planilha compartilhada com todas as informações de PAEBs, SAEBs, de resultados da escola, entre como vocês lidam com as disciplinas, os professores classificaram se vocês estão abaixo do básico. Tem aluno que está proficiente em português, mas abaixo do básico em matemática, o professor sabe, na área de exatas ele tem dificuldade. Então ele tem acesso a um monte de informações compartilhadas pelas planilhas do Google. Como que qualquer um é útil? Nossa, é maravilhoso. Eu não sei o que é usar o e-mail há muito tempo. Está ficando até obsoleto. Falando sobre planilhas,
gente tem uma matéria, né, no segundo ano, que é a cultura digital, que é um benefício que o novo ensino médio trouxe pra gente, né? Porque, igual agora, a gente vai ter o privilégio de receber um certificado de pacote Office, porque a gente teve as aulas, a gente aprendeu com o professor, e aí, assim, o básico que a gente precisa mesmo para poder conseguir entrar no mercado de trabalho, lógico que estamos em constante aprendizado, ou seja, entrando no mercado de trabalho, nós vamos aprendendo mais, né, com a convivência, com pessoas de outras idades, mas saber o básico é necessário. E aí, isso é uma boa matéria pra gente, é uma coisa boa que a gente está absorvendo a partir da tecnologia, né? Exatamente, acho maravilhoso. Isso mesmo que eu ia falar, que a gente estava falando, que essa matéria, né, é ótima pra gente, né? Inclusive, Excel, eu não sabia nem o que era, gente. Eu aprendi, fui aprender tudo, falei, meu Deus, gente, que legal, faz soma, tudo na hora, só você colocar o negócio lá, falei, que lindo, gente, eu nem sabia o que era isso. Deixa eu contar uma coisa curiosa. Um dia eu fui ligar para uma. Antigamente você fazia isso, hoje em dia não é meio assim, né? Tem muita coisa que você encontra na internet. Mas eu cheguei a ligar uma vez para uma concessionária perguntando o valor de um carro. Eu estava pesquisando para comprar um carro usado mesmo, seminovo. Aí eu liguei perguntando, falei assim, quanto custa carro tal? Você quer tanto de entrada, mas eu já sabia a resposta, eu só queria saber o valor do juro, se compensava, se aquela concessionária usava um juro maior ou menor. Porque quanto mais você divide, quanto mais valor você divide, quanto maior o juro, você quase paga 2 carros. Né? Então não compensa. Melhor você comprar um carro mais simples para dividir o mínimo ou esperar mais um tempo, né? Só que estava com o meu Excel aberto e já tinha colocado a fórmula no Excel. Eu estava só esperando ele falar o valor para eu saber de quanto era o juro. Aí ele falou o valor, coloquei e apareceu para mim o juro lá direitinho, que eu tinha feito a fórmula bonitinha. Aí ele, não, é que a senhora não entende que isso aqui é um juro composto. Eu falei, meu pai não sabia que sou professor de matemática. Eu falei, não, eu entendo que é juro composto, mas você me disse que era 1,8 e aqui para mim aparece como 2,3. Não é 1,8. Isso fora as taxas que você não está me falando, que também vão incidir sobre o valor. Ele vai acabar não ficando esse valor no final das contas. Né? Então é uma taxa bem maior que do banco tal e do concessionária tal. Entende? Aí ele tentou me convencer com a reboca da parafuseta, mas eu já tinha informação. Então, assim, é porque a pessoa começa a achar que você não entende o que você está falando, ela começa a falar um monte de palavrões sem sentido, aí você fala, meu filho. Né? Então, a gente nesse mundo, se a gente não quiser ser enganado, precisa estudar bastante. Essa que é a verdade. Pois é. Agora falando sobre a nossa escola, né, a Salles, que está em reforma, como a gente falou, né, mas também os estudos, né, muito importantes. Eu vejo que cada ano nós estamos emplacando um novo recorde, né, nas notas do PAEB, SAEB. Queria saber aí se você tem um orgulho na nossa escola, o que você acha do estudo, né? Você, que eu sei que você fala muito com os professores sobre os métodos de estudo, o que você usa de métodos de estudo para aplicar com os alunos, para eles melhorarem cada dia mais e mais? Como diretor, o método, assim, é o professor que usa, né? A gente passa algumas coisas. Por exemplo, tem uma coisa interessante na educação integral que é a pedagogia de presença. A gente entende, assim, que o vínculo afetivo que o professor cria com a turma facilita a aprendizagem. Né? Então, se os alunos não gostam daquele professor, a tendência é não escutar o que ele está falando. Por mais que o conteúdo seja importante para você. Entende? E assim, na faculdade a gente tem que ter essa maturidade, tá? Porque nem todo professor você vai gostar, e você precisa da matéria que se não passar, é difícil, né? Mas aqui no ensino médio, vocês ainda são adolescentes, a gente pega bastante, não pega os professores nesse sentido. Olha, a pedagogia da presença é importante, né? Não adianta querer forçar o menino a ir além da capacidade dele no sentido. Se a defasagem é muito grande, você vai passar um conteúdo que ele não consegue associar a nada. Exemplo, se você não sabe quanto é 5 vezes 1, eu estou passando para você resolver uma matriz 3x3, que vai ter um monte de multiplicações lá, você não vai conseguir fazer. Então não adianta eu cobrar de você a matriz se você não sabe o 5 vezes 1 muito básico. Eu tenho que pensar que eu preciso trazer você para mim. Eu vou te dar um material que parta de onde você parou. Então quem está abaixo do básico vai para o básico. Quem está no básico vai para o proficiente. Quem está no proficiente vai para o avançado. Quem está no avançado, vamos garantir que ele permaneça lá, está mais avançado quanto ele puder. Por isso que a gente investiu nas apostilas, para dar esse suporte para vocês. Não perder tempo copiando do quadro, porque a gente já está com uma defasagem de aprendizagem grande, pela grande maioria dos colegas, e vocês não podem perder tempo copiando do quadro, porque a gente gasta um absurdo de contas. Mas é por uma boa causa. As apostilas, elas vieram numa hora boa pra gente mesmo, porque
principalmente em português, né, que tem que ter muita questão de cópia, essas coisas assim, agora com as revisões, né, tanto para a AMA quanto para a EBS, ajudaram muita gente. Então foi um bom investimento que a escola fez, isso trago para você como feedback, né, Que bom. trago para mim as apostilas. Então foi um bom investimento, tanto para matemática quanto para português. Isso. Pode prosseguir. Bom, eu queria saber qual que é o maior desafio da educação hoje, na sua opinião? Se tem um desafio. Acho que o maior desafio é que dá a impressão de que os estudantes, os seus adolescentes dessa geração, eles não conseguem perceber a importância da escola. E isso está resultando numa situação muito difícil, porque a gente já está escutando alguns empresários, algumas instituições dizendo que não vão contratar pessoas abaixo de 30 anos. Porque dá a impressão de que essa geração Z e a geração Alfa que está vindo, né, que estão no ano fundamental ainda, parece que não entende como o mundo funciona. Né? Dá a impressão assim, de que eles estão, com você especificamente, mas o todo, né, não está preocupado com o futuro, não entende como é que as coisas funcionam, sabe? Eu quero sei lá, ter uma independência financeira. Para ter independência financeira, você tem que ter o seu trabalho. E, assim, a gente ouve casos, por exemplo, eu quero me demitir. Por quê? Porque está longe da minha casa. Vai estar muito longe da sua casa, porque se estiver muito longe faz sentido, né? Não, porque tem que pegar um ônibus, aí tem que acordar cedo. Acordar cedo que horas? Eu tenho que acordar 6 horas, não estou acostumado a acordar 6 horas. Mas 6 horas não está tão cedo. Sabe? Então, me dá a impressão de que a questão é essa. Aí chega na escola, o comportamento é o mesmo, que é como tem algumas pesquisas apontando para esse lado, de que a quantidade de adolescentes e jovens nem estudam, nem trabalham, está crescendo muito. Né? E a gente está tentando entender o motivo. Aí tem umas teses assim que eu não cheguei a pesquisar se fazem um sentido ou não, mas eu já ouvi alguém falando assim, pode ser que é porque os pais atuais estão dando muita coisa e não estão ensinando a como pescar, vamos colocar dessa forma, né? Não estão ensinando a pescar. E esses adolescentes e jovens estão